todos estejam bem, né? Seus amigos, familiares. Espero também que estejam cuidando, né, de sua saúde. A gente está prestes a voltar ao ambiente de estudos, na verdade, só que num outro formato de aula. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, apesar de eu já conhecer quase todo mundo aqui, mas quem não me conhece, meu nome é Carlos, sou professor da área de informática, e hoje eu estou representando o Éder, que é o diretor de ensino. Então, estou substituindo o Éder hoje nesse encontro virtual com vocês. Hoje, a gente vai apresentar, então, algumas informações a respeito do ensino remoto emergencial. Em seguida, o Bruno, coordenador do curso Sistema de Informação, ele vai apresentar algumas informações, né, a respeito do curso, a essa adaptação ao ensino remoto. E aí, no final, nós vamos interagir, e aí conta com a presença da Érica, que é representante do Núcleo de Apoio Educacional, do NUNAI, e também ela está representando a direção geral, ela está substituindo o Daniel. Então, antes de dar início, então, à apresentação da DEP, eu queria passar a palavra, então, para a Érica, que vai falar em nome da direção geral. Érica, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Como o Carlos já me apresentou, para aqueles que não me conhecem, eu sou a Érica, faço parte da equipe do Núcleo de Apoio Educacional. Hoje também respondo pela coordenação de extensão e relações institucionais do campus e também sou a diretora-geral substituta. Então, hoje, infelizmente, o professor Daniel, que é o nosso diretor-geral, ele gostaria muito de estar aqui para dar essas boas-vindas a vocês nesse retorno, mas uma agenda de natureza maior da reitoria, uma agenda inesperada, fez com que ele não pudesse estar aqui hoje, mas eu vim representá-lo nessa fala inicial, lembrá-los que realmente a gente ficou 5 meses com as atividades, com as aulas suspensas desde março, em função de um evento maior, né, essa situação da pandemia acometeu o Brasil e o mundo de forma absolutamente inesperada, fez realmente com que a gente tivesse que suspender as aulas, mas é importante dizer que o campus não esteve parado nesse tempo. Além das atividades administrativas, projetos de ensino, pesquisa e extensão que pudessem ser desenvolvidos remotamente, acontecendo, foi um tempo fundamental para o campus se organizar para esse ensino remoto emergencial. Então, nesse período, foi um período em que a reitoria emitiu determinadas normativas, instruções normativas, resoluções, para deixar esse cenário de excepcionalidade mais claro, porque realmente tudo é exceção, tudo não estava previsto, então uma série de normativas precisavam ser instituídas para que a gente tivesse clareza de como agir nesse momento. Internamente no campus também, nós desenvolvemos o manual do ensino remoto emergencial, construído coletivamente por discentes, docentes, técnicos administrativos, então a gente teve representação de toda a comunidade acadêmica elaborando esse manual. Nós tivemos uma série de reuniões da gestão, da direção de ensino, da direção geral, com as representações estudantis, sempre procurando fazer com que esse processo, que por si só já é muito angustiante, difícil, mas que todo mundo tivesse escuta, tivesse fala, que a gente pudesse construir essa proposta coletivamente. Uma proposta que não é perfeita, não é acabada, então o Carlos vai apresentar para vocês o que a gente conseguiu construir nesse momento e indicar que realmente alguns ajustes serão feitos ao longo do caminho,
mas que construir documentos como esses, situações como essas, realmente são processos demorados, sobretudo quando a gente faz de forma coletiva, de forma democrática. Então, a gente pode parecer para alguns assim, até que demorou um pouco a mais, mas assim, realmente são muitas variáveis que a gente tinha que lidar. Uma delas, talvez, a que mais angustia toda a equipe da gestão, toda a equipe do ensino, é a questão dos estudantes sem acesso. Então, a gente também, logo no início da pandemia, a gente também fez uma série de pesquisas, de questionários, por e-mail, mas também por telefone. Então, a gente sempre teve esse cuidado de fazer o contato com todos os estudantes, para saber a questão de acessibilidade em relação à internet, em relação às tecnologias da informação, porque também não adianta a gente ter uma proposta magnífica que usa a tecnologia mediano e ter uma parte considerável dos nossos estudantes sem acesso nenhum ou com acesso muito precarizado. Então, nesse sentido, quando a gente percebe que a gente tem uma parcela significativa da comunidade acadêmica sem esses acessos, ou com acesso muito deficitário, a gente também fez um conjunto de ações para tentar minimamente nivelar essa situação, fazer com que a gente tenha realmente um mínimo de condições para que todos e todas pudessem participar desse ensino remoto emergencial. Então, isso inclui a questão do nosso edital de assistência estudantil, o edital de auxílio, desse auxílio emergencial, incluindo pagamento para a internet, para aquisição de computadores. Ainda assim, depois sai o resultado, a gente percebe que a gente ainda tem estudantes sem alguma forma de acesso. Então, a gente está reorganizando a possibilidade de um novo edital para lidar ainda com essas situações, e ainda assim, a gente precisa de um cenário, imaginar que a gente ainda possa ter alguns estudantes sem acesso nenhum, e a gente precisa ter todo um fluxo de que os materiais, as aulas, cheguem nesse estudante, por exemplo, que não tem internet, não tem computador. Então, assim, são muitas variáveis que fizeram com que a gente tivesse que ser cauteloso no processo, passar por todas as instâncias deliberativas do campus, né, os colegiados do curso, conselho acadêmico, muitas vezes um documento passa pelo conselho acadêmico, tem que voltar porque tem alguma retificação a fazer. Enfim, foi um processo em que a gente precisava desse amadurecimento mesmo, para a gente iniciar o mais seguro possível, seguro das ações pedagógicas, do domínio também da tecnologia. Então, assim, os professores se aperfeiçoaram ainda mais nesse período, estudaram as possibilidades das TICs, estudaram metodologias específicas para esse período, para trabalhar nessa excepcionalidade. Então, tudo isso fez com que a gente, nesses 5 meses, preparasse para esse cenário de retomar de forma não presencial ainda, mas nesse momento realmente já se tornava, realmente é uma questão que a gente não podia mais adiar, visto, sobretudo, que a gente não tem realmente nenhuma perspectiva ainda de retorno presencial. Então, para minimizar os impactos e garantir que tudo isso fosse, que essa retomada com o ensino remoto emergencial fosse a mais segura possível. Então, a gente preparou nesses 5 meses e é essa proposta que a gente vai apresentar hoje para vocês, né, qual que foi, então, o encaminhamento dado pelo conselho acadêmico, pelos colegiados dos cursos, e indicando realmente que a gente retoma nesse modelo a partir da próxima terça-feira. Então, essa reunião hoje realmente é para apresentar alguns pontos gerais e para ouvi-los também diante dos questionamentos, né, da
das dúvidas naturais nesse período. Então, eu agradeço a participação de todos e todas, continuo aqui na reunião representando também o NAIME como membro do colegiado, para a gente ir conversando. Obrigada a todos, que hoje a gente possa esclarecer as dúvidas. Obrigada, Carlos. Obrigado, Érica. Bom, então eu vou dar início aqui à apresentação, vou compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Deixa eu ver se já está... Acho que agora está indo, né? Vocês estão enxergando? Conseguem ver a apresentação? Sim. Obrigado. Bom, então eu vou iniciar aqui a apresentação para a gente começar nossa conversa a respeito desse ensino remoto emergencial. Acho que é a primeira, ou uma das primeiras dúvidas, né, que podem surgir, tanto na cabeça dos professores, dos alunos, é a... Peraí, que eu tenho que, como eu disse anteriormente, eu tenho que liberar aqui o pessoal, tá? Às vezes eu vou ter que minimizar a tela. Bom, é a relação do ensino remoto com EAD. Apesar das similaridades, existem grandes diferenças, tá? A EAD, né, o ensino à distância, ele deve estar previsto, né, no projeto pedagógico de curso, no PPC do curso, e tem que ser autorizado como curso à distância. Hoje, os nossos cursos, né, nós temos aí 4 cursos técnicos, e 3 integrados, mas subsequente 5 superiores, eles todos são presenciais. Então, o que nós estamos propondo, né, não é uma EAD, é um regime remoto. Ele trata-se de uma excepcionalidade, tá? E para construir esse ensino remoto emergencial, nós também estamos amparados por alguns instrumentos, né, algumas instruções normativas, portarias, que elas vêm tanto do campus, né, os nossos regimentos eles não mudam, né, a gente tem ainda tem a validade dos nossos regimentos internos, temos instruções que aí foram atualizadas excepcionalmente por conta do cenário, né, de pandemia, pela instituição, inclusive a resolução 10, eu acho ela muito interessante para leitura, especialmente aí do aluno, né, porque trata, por exemplo, questões como trancamento, né, existe uma flexibilidade para o aluno em relação ao trancamento. Não só o trancamento, tem outros pontos. E também alguns documentos vindo do Ministério da Educação, que aí toda essa construção desse modelo ERE, né, o nome ERE de Ensino Remoto Emergencial, ele está amparado por esses documentos. Então, aqui tem alguns documentos, né, esses aqui, que foram norteadores, né, para a construção desse modelo ERE. Aqui eu faço uma ressalva, na verdade um parênteses, é mais um agradecimento, tá? E aí é só colocar um fato informativo, que apesar de ter sido paralisadas as atividades, né, de aula, né, o calendário foi suspenso ali em meados de março, os servidores, né, técnicos, docentes, eles continuaram trabalhando arduamente, tá? Então, é porque, às vezes, as pessoas podem achar que com essa paralisação, os servidores, eles né, ficaram sem fazer nada, pelo contrário, né? Eu acho que até acumularam mais atribuições ainda, né? Primeiro pela dificuldade e adaptação a esse cenário que não era comum, né? Não é comum para nenhum de nós. O número de reuniões, então, né, tem os servidores fazendo inúmeras reuniões, a participação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, o tempo gasto, e aí né, todos os servidores, né, docentes, técnicos, coordenadores de curso, que aí participaram, os representantes discentes também, né, na comissão para a construção do ERE, nas discussões do conselho acadêmico, do colegiado, então foi um trabalho assim árduo, né? Então tudo isso foi graças a todos os servidores e aos discentes, né? Bom,
Para a escolha, então, do formato de aula, e aí eu falar especificamente para o superior, existiam 3 possibilidades de formato, e esses formatos eles foram colocados em consulta também, né? E foi definido, então, que o formato de aula seria o formato modular. Existia o formato modular, intercalar e o normal. Isso tudo para esse ensino remoto, tá? Mas aí o que foi aprovado pelos colegiados, então, no campus, só não foi unanimidade porque só tem um curso, que é o técnico subsequente, que não adotou o modular, mas todos os demais adotaram o formato modular. O que é esse formato modular? Basicamente, as disciplinas elas vão ser condensadas em módulos. Poderia haver a escolha assim, do quantitativo de módulos, foi definido que seriam 2 módulos. Então, esse ensino remoto que vai iniciar a partir de semana que vem, ele é então dividido em 2 módulos. As disciplinas que vocês estão fazendo, elas continuam sendo ofertadas, lembrando que nós paramos ali, né, 16, 17 de março, nós não estamos iniciando novamente, né, o primeiro semestre de 2020, não. A gente está retomando a partir daquilo que foi dado, ou seja, aquelas aulas presenciais, né, do início do semestre letivos, elas já foram contabilizadas. O que a gente está fazendo, então, é uma retomada do semestre. O calendário acadêmico ele foi aprovado recentemente, já está publicado no site, e já tem uma previsão de data também para o fim do que seria esse semestre, né, que seria correspondente ao primeiro semestre de 2020, e também já tem a previsão do término do segundo semestre. A gente vai concentrar mais aqui nesse primeiro semestre, né? Então, as disciplinas elas vão ser ofertadas, só que agora divididos em blocos. Na verdade, pode ser que algum curso use a nomenclatura bloco, mas na verdade é módulo. É a mesma coisa, mas o oficial é módulo 1 ou módulo 2. Algumas serão ofertadas no primeiro módulo e a segunda e outras disciplinas serão ofertadas no segundo módulo. O tempo de duração desses módulos, e aí o que vai acontecer é que o tempo ele vai ser de fato menor, até, né, para que haja essa efetiva condensação das disciplinas. Então, o primeiro módulo está previsto para iniciar a partir de semana que vem, na terça-feira, no dia 8/9, e ele terminaria no dia 30/10. Isso daria 8 semanas. Então, a gente teria um semestre, esse primeiro semestre, né, para finalizar o semestre, em 8 semanas. E aí, o segundo módulo, então, findaria as disciplinas do primeiro módulo. Aí acho que o Bruno talvez vai apresentar quais disciplinas seriam essas que estão no primeiro módulo e quais disciplinas estariam no segundo módulo. E a partir do dia 3/11, entraria em vigor, então, as disciplinas do segundo módulo. Então, está previsto para o primeiro semestre ser finalizado aí no dia 22/12. Bom, como vão funcionar essas aulas remotas? Então, a orientação que foi dada aos professores é que eles trabalhem de maneira assíncrona, né? O assíncrona é que não é síncrono, que não é simultâneo, não é na mesma hora. Igual isso que a gente está tendo agora é síncrono. A orientação é que a grande parte das atividades, né, a grande parte não é que não possa ser dada atividade síncrona, pode, mas a orientação é que a maior parte das atividades elas sejam dadas assíncronas. Então, a disponibilização dos materiais, seja um material textual, de repente PDF, ou um podcast, ou então um vídeo que você possa ter gravado, ou então enviado um link, e isso seja feito, seja disponibilizado ao longo da semana, e aí o aluno ele terá acesso, né, a esse conteúdo sempre no início da semana. Vocês viram no slide anterior, né, a unidade ali que a gente estava contabilizando até para finalizar o semestre eram as semanas, né? Então, teriam 8 semanas, né, para finalizar o primeiro semestre e mais 8 semanas para, 8 semanas para finalizar o primeiro módulo e as próximas 8 semanas para finalizar o segundo módulo, e aí sim fecharia o primeiro semestre. Então, a orientação é que todo o material referente, né, às disciplinas que estão naquele módulo, elas sejam disponibilizadas aos alunos no início da semana. Então, a orientação é que, por exemplo, segunda-feira já tenha o material referente a toda a semana. Isso vai exigir, lógico que isso é uma novidade, né, tanto para os docentes como para os discentes, e aí uma solicitação, na verdade, assim,
é uma compreensão por parte de todos, né? Primeiro porque é um cenário novo para todo mundo. E os professores, apesar de ter iniciado, né, um curso de capacitação, é novo, isso é novo para todos nós. Então, é necessário aí uma compreensão, paciência. Também eu sei que é necessário uma compreensão por parte tanto dos professores como dos alunos. E a gente quer trabalhar aí em conjunto para a gente conseguir, de fato, tornar esse retorno às aulas, né, de tal forma que a gente continue com a qualidade de ensino, né, de atividades aí acadêmicas que o IF, historicamente, ele tem oferecido. Então, essa é a recomendação. Então, o material vai estar diluído ali, né, para consulta, para leitura, até para resolução né, para atividades, seja de fixação, avaliativa, ao longo da semana, e o aluno ele vai ter que ter um maior planejamento, porque quando estava no presencial, o aluno tinha aquele dia, horário, especificamente que alguém ia tratar sobre aquele conteúdo. Agora não. Agora vai ser dado no início do ano. Então, o planejamento, o aluno vai ter que começar a habituar também a se planejar, porque ele pode ter ou mais tempo ou menos tempo de acordo com o seu planejamento. Sobre as atividades síncronas, né, como eu disse, a recomendação é que seja assíncrono, mas isso é da autonomia do professor, ele pode sim dar atividades síncronas. A atividade síncrona, a recomendação é que quando tiver uma atividade, por exemplo, uma aula que seja síncrona, né, ela seja gravada, porque, como a Érica enfatizou, a gente preza, o campus, né, ele preza para que o ensino, né, essa oferta do ensino, seja feita de forma equânime, né, todo mundo tenha condições de ter acesso a ela. Então, se o aluno não tiver, por exemplo, né, internet, esse material ele vai ser gravado e está sendo planejado aí uma forma para que ele tenha acesso, né, mesmo que, né, fisicamente mesmo, né, mas aquela atividade síncrona, então, ela deve ser gravada, por exemplo, uma aula, e na gravação uma orientação que está sendo dada, né, a todos os professores, é que os professores, eles avisem. Assim como eu fiz no inicinho, antes da gravação, eu avisei para você sobre a gravação, né, que tudo ia ser gravado. A ferramenta aqui do Google, ele pede, né, ele pede para você confirmar, como se desse um consentimento a respeito da gravação. Quando for uma atividade síncrona, vai acontecer isso também, tá? Aí o aluno, se ele quiser participar por câmera, vídeo, ele pode participar, mas ele tem que estar ciente de que será gravado. Isso aí somente para atividades síncronas, tá? Os horários de atendimento tá sendo enviado, vai ser enviado hoje uma planilha. Eu sei que alguns cursos, inclusive, já têm essas informações de horário de atendimento. Esses horários de atendimento vão ser disponibilizados, né? Eles têm que ser disponibilizados tanto no ambiente, eu acabei não falando do ambiente, né? Não sei se o Bruno vai falar, mas aí eu adianto um pouco, que o ambiente que vai ser utilizado, se eu não me engano, eu acho que no curso de BSc, não posso garantir na totalidade, mas grande parte, acho que já é o usuário do Google Classroom. Então, continua sendo o Classroom, tá? Então, o ambiente ali vai ser o Google Classroom, e os horários de atendimento vão ser disponibilizados tanto na sala de aula, como no site do Campus Sabará. Então, né, essas informações sobre o horário de atendimento, elas vão estar disponíveis a vocês. Isso aqui eu já comentei, né, as atividades do início do ano, na verdade é uma retomada, né, a gente não está reiniciando, não está iniciando do zero o semestre, a gente está retomando, porém agora não de maneira presencial devido à pandemia. Então a gente está retornando aí de maneira remota. Lembrando que o lançamento, tanto de faltas, os planos de aula, o sistema oficial do IFMG é o meu IFMG, que é o Conecta. Só que as nossas aulas elas vão ser dadas no ambiente do Google Classroom. Mas para você consultar suas notas, o sistema oficial é o Conecta. Então, a orientação que está sendo dada aos professores eles podem, né, continuar lançando lá no Classroom, mas tem que ser lançada também no Conecta. E aí o Conecta você acessa aí pelo site do meu IFMG. As atividades por disciplinas e avaliações. Bom, vão existir, né, podem existir, isso depende aí também, isso é da autonomia do docente, né, atividades aí de fixação,
mas certamente vão haver atividades de avaliação. Isso é uma novidade para, né, acho que para a grande maioria, né, tanto docentes, discentes, alguns professores possivelmente já utilizam, né, mas vai ser comum aqui atividades, por exemplo, né, que tenha consulta, de repente uma das atividades pode ser, por exemplo, um quiz, né, você faz um formulário, então é um ambiente assim novo, então as atividades elas podem ser tanto de fixação, seria para fixar o conhecimento, e atividades avaliativas, porque a gente fecha, né, o semestre ali com 100 pontos, então tem que ter essa distribuição desses pontos. No plano de ensino, que os coordenadores já têm em mãos, né, os planos de ensino dos professores, já foram feitas reuniões de colegiado, de NDE, para discutir os planos, para aprovarem os planos, então essa etapa já, né, já está praticamente findada, vocês vão ter acesso a esses planos de ensino e que vão estar disponíveis para vocês saberão assim, com antecedência o que haverá naquela semana, tá? E é lógico que essa orientação também de sobrecarga, porque como as disciplinas elas vão ser realizadas agora em um tempo menor, né, elas vão ser condensadas ali em algumas semanas, né? Então, é necessário que haja um planejamento, assim, né? Um planejamento por parte dos alunos e sempre haja uma conversa, né? Conversa ali entre professores e alunos para que não haja sobrecarga, inclusive de ambos os lados, né? E a frequência, como será a contabilização da frequência? Como a gente não tem um ambiente próprio, né, nosso, para essa contabilização, porque a gente utilizava o Conecta, e o oficial vai ter que ser lá no Conecta, mas o Conecta a gente costumava utilizar presencialmente, então naquele dia você fazia a chamada e lançava a frequência. A orientação que é dada é que essa frequência ela seja dada por cumprimento de alguma atividade, por exemplo. Então o professor ele pode dar alguma atividade e a entrega da atividade ela pode indicar então a frequência daquela ou daquelas aulas. E sobre a instabilidade de internet. Isso é algo que certamente, né, isso pode acontecer, né, acho que certamente vai acontecer em alguns casos, que é a questão da estabilidade de internet. Então, se por acaso, como o material ele vai ser grande parte assíncrono, não teria um impacto tão grande, porque a atividade você pode fazer ela ao longo da semana. Agora, em uma atividade síncrona, por exemplo, o professor ele combinou uma atividade que seria síncrona, e aí houve queda ou energia, ou da própria internet mesmo, né? A questão dos prazos, não é que eles são restritivos, não. É óbvio que isso aqui não é orientação também para ser uma desculpa para sempre atrasar. Mas aqui a gente também espera que haja conversa, né, uma interação entre docente e discente, mas a gente está ciente dessa restrição em um único horário, né, que não haja essa restrição em um único horário específico do dia. Até pensando nessa possibilidade da instabilidade na internet, tá bom? Bom, a plataforma, então, como eu já disse, oficial, né, é a plataforma ali do meu IFMG, que vocês já estão acostumados a acessar. E aqui eu queria dar uma ênfase, já foi feita uma orientação, foi passada para todos os professores, e os professores, foi solicitado para os professores encaminharem para os alunos. Uma orientação a respeito tanto do uso do Classroom, né? Então tem, inclusive, no e-mail tinham 2 vídeos de acesso ao Classroom, quem tivesse algum tipo de dificuldade podia acessar aí o vídeo, um vídeo produzido, inclusive, pelo próprio IF, professora Bárbara, e tinha uma orientação também, e esse ponto aqui, ele é importante, que é o seguinte, como a gente estava no Conecta, o Conecta era muito fácil para gerenciar o lançamento de notas e frequências, porque era fácil identificar o aluno. A gente tinha os dados do aluno, né? Tinha o nome completo dos alunos, tinha as informações completas do aluno. Como o ambiente agora é o Google Classroom, o aluno ele cadastra por um e-mail, e esse e-mail pode ser qualquer e-mail, né? Qualquer e-mail que eu digo, por exemplo, ele pode colocar, sei lá, um apelido. E aí, para o professor, isso é extremamente difícil, né, para ele identificar quem é aquele aluno. Então, a orientação que foi passada para os professores,
os professores passarem aos alunos, aí eu aproveito essa ocasião para reforçar com vocês, que é o seguinte, para vocês atualizarem, no e-mail que foi enviado tinha também uma informação em como se atualiza as informações. Colocarem a informação do nome completo. Isso aí, gente, é para facilitar o gerenciamento, senão vai ficar quase que inviável para o professor fazer esse gerenciamento para saber quem é o aluno que tirou aquela nota. Então, fica difícil para ele fazer esse gerenciamento. Então, atualizar os dados, né, referente ao seu e-mail com o nome completo. Se por acaso você tem algum tipo de restrição, né, né, o e-mail público, uma orientação seria: faça um e-mail específico. Um e-mail específico vai ser usado para acompanhar o ensino remoto. E aí, nesse e-mail você coloque o nome completo, tá joia? Bom, como eu disse, né, enfatizei essa questão de ser um cenário assim, novo para todos nós, e aí prezando aí pela qualidade de ensino, né, que é uma marca aí do IFMG, está proposto um ciclo de avaliação, tá? Então, passado esses 30 dias, para a gente garantir essa qualidade de ensino, o bem-estar, né, dos docentes e discentes, vai haver avaliações periódicas, né, através de formulários, vão consultar, né, os servidores, os alunos, para a gente tentar melhorar, caso a gente detecte problemas, né, e possam ser corrigidos. Então, vai haver esse ciclo de avaliação do ensino remoto. Então, passados esses 30 dias, a gente vai avaliar e ver o que a gente pode melhorar para as semanas seguintes. Bom, sobre o trancamento, no início da apresentação, eu havia falado lá sobre alguns documentos norteadores. Esse, em especial, esse resolução 10, eu, assim, recomendo muito vocês darem uma lida, porque eu falo muito também para os alunos, tá? Por exemplo, isso aqui ele é muito direcionado ao aluno, que é a flexibilização quanto ao trancamento. O que a gente tinha antes, né, no presencial, que era uma data específica, né, e aí passou a data, você teria que esperar a próxima data para o trancamento. Essa resolução 10, ela flexibiliza a questão do trancamento. Então, o aluno ele pode trancar a qualquer momento. Ele pode trancar no início ou então no final. Então, isso foi flexibilizado para o aluno. É óbvio que, né, por isso que eu recomendo a leitura por completo da resolução. O trancamento, assim, você pode trancar, mas, aí eu vou usar uma situação hipotética. Vamos supor que seja possível retornar em novembro, no presencial, e você trancou em setembro. O trancamento aí não pode ser revertido. Aí vamos supor que você trancou pelo semestre. Aí tem que ocorrer o trancamento, né, no final do semestre e você retorna. Mas a questão de prazo, né, em virtude da pandemia, isso foi flexibilizado. Se quiser trancar, por exemplo, se sentiu que não se adaptou, tal, não tem que cumprir esse prazo para o trancamento de matrícula. Aqui eu já falei, né, sobre o retorno da aula presencial. Bom, e aí eu já estou chegando no final da apresentação e vou passar a fala para o Bruno. É só falar sobre os setores que estão funcionando, tá? Bom, então a gente tem a biblioteca, como a natureza de funcionamento dela ali, basicamente assim, presencial, né? Você vai lá na biblioteca e aí tem o funcionário da biblioteca, ela não está funcionando. Mas você pode consultar os livros da biblioteca e das bibliotecas virtuais. Esses links que estão aqui na apresentação, eles estão no site também do campus, tá? Essa apresentação, ela deve estar também lá, vai estar no site. Vocês podem consultar, então, livros, né? Que tem algumas bibliotecas virtuais que vocês têm acesso, então vocês podem consultar a biblioteca, mas o setor de biblioteca, eles não estaria ativo. E qualquer dúvida a respeito da biblioteca, vocês podem entrar em contato via e-mail, né? biblioteca.sabará@ifmg.edu.br. O RCA, ele vai estar ativo durante o ensino remoto. Lembrando que os servidores, eles estão trabalhando né, quase todos os servidores estão trabalhando ali remotamente, então o RCA ele está remoto também. Em virtude desse novo cenário, está sendo criado alguns novos fluxos, porque tinha alguns fluxos que eles eram, por natureza, assim,
presenciais, né, entrega de documentação, assinatura. Então, agora, como isso está sendo impossibilitado, estão sendo criados novos fluxos, inclusive, pode, quem fez o pedido de AE, ACEA, quem não recebeu, quer dizer, não receberam o resultado ainda, é justamente por conta dessa adaptação de fluxo, tá? E aí o RCA já está criando, inclusive já existem alguns formulários eletrônicos, alguns já foram criados, aqui também eu agradeço ao RCA pela criação já de alguns fluxos, tem outros que estão sendo discutidos, né, com os coordenadores a respeito da sua funcionalidade, podem acessar aí pela página, né, do campus, ou entrar em contato via e-mail, secretaria.sabará@ifmg.edu.br. O NAI está em plena atividade, né, essencial aí para esse retorno das aulas por meio do ensino remoto, então vai ocorrer, né, orientações de estudos, na verdade, já tem orientação com o professor, né, e quando retornar vai ter com o aluno, tem o atendimento psicológico escolar, a assistência estudantil também, né, aqui que eu faço uma ressalva também, na verdade um adendo, porque, como a Érica falou no início, o IF ele procurou e está procurando, né, ofertar esse ensino de maneira assim equânime, né, então, e demorou um pouco, porque apenas, né, mais recentemente, foi possível, através da reitoria, o lançamento do edital, né, de auxílio à inclusão, e também aqueles alunos que não foram contemplados, a assistência estudantil ela está trabalhando nesses casos, tá? E a monitoria e tutoria, né, para algumas disciplinas, a gente sabe que tem disciplinas que são extremamente necessárias, a monitoria e tutoria, elas continuam, né, vão ser ofertadas também. O contato para o NAI, né, nai.sabará.ifmg.edu.br, e ela tem um WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, o número está aí, tá? O NAPNE, né, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, né? Ela também tá funcionando, né? Aí o contato é o napne.sabará.ifmg.edu.br. Sobre os estudantes com acesso, problemas de acesso, como eu disse, aqueles que não tiverem acesso, né? A gente teve um edital, né, de auxílio à inclusão. Mais recentemente foi lançado um edital de doação de equipamento. Esse de doação de equipamento é justamente para tentar sanar esse problema também, né? As pessoas que não têm equipamento, né, computador, enfim, foi lançado então esse edital também. E a respeito do material, ainda assim, aqueles que não conseguirem o equipamento, esse material físico vai ser encaminhado, e aí a gente está planejando como vai ser, né? Se vai ser encaminhado, a gente está planejando como seria a melhor logística para que esses alunos eles tenham acesso também a esse conteúdo. Então, que eu já passei o e-mail do NAI, né? Esse formulário eletrônico, assim, está muito grande aqui, mas vocês podem acessar pela página do campus. A TI também está fazendo alguns formulários eletrônicos, como eu disse, assim, a criação de novos fluxos, de novos, não só formulários, né, requerimentos, eles estão sendo adaptados também para esse cenário. Bom, a apresentação era essa, né? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato aí com os setores, com o campus, a gente está à disposição. Eu vou finalizar aqui a apresentação, eu vou parar o compartilhamento da minha tela. Agradeço novamente, né, a presença aí de todos. Vou passar a palavra, então, para o Bruno, que vai falar um pouco mais aí a respeito dos módulos, né? Quais disciplinas estarem nos módulos, e no final a gente deixa aberto para interagir mesmo, tá? Tirar dúvidas, conversar. Muito obrigado. Bruno, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Espero que esteja todo mundo bem aí. Obrigado, Carlos, aí, pela apresentação bem esclarecedora, também da Érica. Em meu momento aqui, pessoal, vai ser bem breve, pelo fato de já ter sido orientado pela direção de montar uma apresentação simplesmente mostrando qual que é a organização que foi definida para o curso de acordo com o formato que a gente escolheu, né? Então,
se eu não me engano, retomando aí a última reunião que a gente fez antes do período de férias, a coordenação junto com o professor Carlos também, a gente fez uma reunião aí com vocês, apresentando aí parte aí de como que funcionaria o ensino remoto emergencial e abriu um formulário para vocês escolherem qual que era o formato de estudo, etc. Então, tudo que é aquilo que a gente já passou. Então, a gente sempre deixou a participação do discente bem presente aí nas escolhas nossas do curso de DSI, tá certo? Então, vou pegar minha apresentação aqui para ficar mais fácil para vocês aqui. Vou apresentar minha tela. Aí a gente já mostra para vocês como que ficou organizado essa questão dos módulos aí. Se na hora que apresentar, vocês nem falam, por favor. Já foi? Já apareceu. Apareceu? Beleza, obrigado. Pessoal, então é o seguinte, a gente foi orientado para passar para vocês como que ficou a organização. Então, basicamente, quase tudo a respeito do formato ERE, o professor Carlos já apresentou para vocês, né? E boa parte a gente também tinha conversado naquela reunião antes das férias, mas o nosso curso ele teve a organização modular, então todas as disciplinas vão dobrar a carga horária dela semanalmente, com exceção de 2 disciplinas, que é Programação 1 e Programação 3. Por que essas 2 disciplinas não vão dobrar a carga horária semanal? Porque ela é uma disciplina que já tem uma carga horária alta, tá? Então, ela tem, quem está fazendo ela sabe, tem 6 horas a aula semanal. Então, a gente teria que dar 12 horas aula na semana e um conteúdo que precisa do discente ter um tempo para poder assimilar, praticar. Então, essa conversa foi feita no núcleo docente estruturante do curso, e também a conversa com os próprios professores da área, a direção, e a gente conseguiu chegar nesse meio termo aí, que essas disciplinas com tem característica muito prática e a carga horária alta, a gente vai trabalhar com ela entrando nos 2 módulos, vocês vão ver na apresentação mais para frente aí, e a carga horária normal dela semanal, tá? Então, mas o restante das disciplinas todas vão dobrar a carga horária. E o processo de divisão que a gente fez, pessoal, só para ficar claro para vocês, não foi da cabeça do Bruno que saiu essa divisão, nem da cabeça do Carlos, da Érica. Então, esse processo de divisão ele passou por reuniões, por análise dos professores da área primeiro, que são os que têm mais carga horária no curso, né? Então, a gente fez a divisão entre os professores da área de informática, depois isso foi passado para os professores de outras áreas, as adequações voltaram para a gente fazer de novo. Aí, depois, essa divisão preliminar foi passada tanto para o MDE quanto para o colegiado do curso. Então, as reuniões de MDE e colegiado que aconteceram durante esse momento aí, a gente teve a oportunidade de passar as informações para os alunos e também para os professores, para a gente tentar trabalhar e sempre buscar, viu, gente? O que a gente tentou nessa divisão foi buscar equilibrar tanto a carga horária do discente, tanto a carga horária do docente, no período, tá? Então, a gente fez a divisão por cada período. Então, os alunos que estão fatoriais, aí, vamos dizer que cursam disciplinas em vários períodos diferentes, a gente não conseguiu fazer essa análise de cada um separadamente, porque existem muitos casos, né? Então, a escolha pelo formato modular tem esse colocar assim, entre aspas, problema aí para esse tipo de discente. Então, ele pode ter dado azar de todas as disciplinas dele ter caído no primeiro módulo, por exemplo, tá? Então, enfim. Aí, os próximos slides aqui, eu estou apresentando como que ficou essa divisão, tá? Então, o primeiro período de BSI, ele tem 360 horas de disciplina, tá? Então, módulo 1, as disciplinas que entraram no módulo 1 foram Fundamentos de Sistema de Informação, com 60 horas aula, tá? Então,
Toda a disciplina de fundamentos agora vai ser dada nesse módulo 1, tá? Nessas 8 semanas que vem pela frente. Matemática discreta da mesma forma, e metade da disciplina de programação 1. Vocês vão ver que a disciplina de programação 1 também vai entrar no módulo 2. Como eu falei com vocês, como é uma disciplina com a carga horária muito alta, a gente resolveu não fazer a dobra dessa carga horária no módulo. Então, essas 3 disciplinas nesse módulo 1, tá? Fundamento SI, Matemática Discreta e Programação 1. Então, a carga horária de 165 horas. E no módulo 2 entra a disciplina de Fundamentos de Administração, Fundamentos de Matemática, Metodologia de Pesquisa e Programação 1 novamente, com a carga horária de 195 horas. Não deu para fazer a divisão certinha, pessoal, de nenhum dos períodos por causa dessa característica do formato modular mesmo, né? Por exemplo, eu pego a disciplina de Metodologia de Pesquisa e jogo para o primeiro módulo ficaria com 195 e o segundo com 165. Então, isso vai acontecer em todos os outros períodos aí, tá? Posteriormente, a gente vai disponibilizar, tá, gente, essa organização que foi realizada para vocês. Então, não precisa ficar doido aí dando print em tela, essas coisas, mas a gente vai disponibilizar essa organização para vocês posteriormente. As disciplinas do terceiro período, também 360 horas, tá? Então, o primeiro módulo vai entrar as disciplinas de Fundamentos de Economia, Redes 2 e Programação 3, metade dela. Então, Programação 3 aqui também, como ela é uma disciplina de 90 horas, entra somente com metade e ela também vai estar no segundo módulo, que é a disciplina juntamente com a disciplina de Arquitetura, CAAL e Programação Web 1, tá? Então, a divisão aí também dos módulos do terceiro período. O quinto período, a gente fez a divisão de Engenharia de Software 2, Redes 2, Sistemas Operacionais. Aí você me pergunta, Bruno, Redes 2 está aí novamente. Por que está acontecendo isso, gente? Porque é a característica do quinto período que fez a mudança para a grade de 2019. Então, algumas disciplinas a gente tem que ofertar 2 vezes, porque fazendo a previsão do quantitativo de alunos, tanto do quinto período quanto do terceiro, que é a primeira turma de 2019, né? A gente não teria vaga suficiente para poder oferecer para essas 2 turmas. Então, tanto a disciplina de Redes 2 quanto de Programação Web 1, elas estão dobradas aí, tá? Então, ela acontece nos 2 períodos. Tá? Então, o segundo módulo aí, Banco de Dados 2, Interface Humano-Máquina e Programação Web 1, tá certo? Então, uma divisão aí também de tentando equilibrar a carga horária em cada um dos módulos. E o sétimo período, que é uma disciplina, é um período que está bem pequenininho, devido à não entrada de estudantes em 2017. Então, seria a época agora desses estudantes de 2017 estarem formando. Aí o MBE, juntamente com o colegiado, a gente fez a aprovação de oferta somente de algumas disciplinas desse período, tá? Para não aconteça casos que já aconteceram nos anos anteriores, a gente ofertar a disciplina e ter um aluno matriculado nela. Aí a gente fez esse estudo e está ofertando as disciplinas que têm maior demanda mesmo nesse momento. Então, o primeiro módulo que traz disciplinas de gestão de pessoas e gestão de projetos, e no segundo módulo, tópicos em cálculo numérico. Tá certo? Então, essa foi a organização dos 4 períodos do curso de BSI, tá? E algumas informações que eu iria dar aqui para vocês para frente, o professor Carlos já passou, tá? Tanto as outras informações que ele já passou, que já contempla aí algumas dúvidas que possivelmente iriam surgir com vocês. A questão do segundo semestre, pessoal, muita gente tem enviado para mim mensagem perguntando se o segundo semestre já vai começar a rodar, já foi feita a divisão. Então, ainda não tem, tá? O segundo semestre ainda não foi realizada a divisão, a gente está com a expectativa de fazer isso após a finalização mesmo aí desse primeiro momento aí, que é o primeiro semestre do calendário escolar, né? Não vou colocar o primeiro semestre civil. E
Então, isso vai vir posteriormente, tá? Vocês vão reparar também, pessoal, que no calendário acadêmico, eu vou abrir ele para vocês aqui, no calendário aprovado, acho que o Carlos tem... Deixa eu só abrir ele aqui, só um minuto. Não sei se ele já está disponibilizado aqui. O calendário está no site já. Já está no site? Já na parte específica do ERI mesmo. Deixa eu abrir aqui pelo e-mail do Daniel, então. Só um minutinho, gente. Só para esclarecer para vocês, que às vezes vai surgir essa dúvida. Vocês vão ver que aqui em outubro existe aqui a entrega de documentos de atividade complementar, somente para o curso de logística e processos gerenciais do quinto período. Por que, gente, que está sendo previsto aqui? Porque essas turmas são turmas que já estão no período de formatura, né? Então, o quinto período aí de tanto de logística quanto processos gerenciais já vão se formar agora. Então, tem essa entrega específica para eles. E conversando com o Éder ontem, ele falou para mim que se existir algum discente que esteja em processo de formatura que ainda precisa de entregar atividades complementares para completar as horas, né? Que pode fazer também em contato com a coordenação do curso, pode fazer essa entrega nesse período aqui também, tá? Porque entra num caso específico de estudante que vai estar formando nesse momento e não precisa esperar o semestre que vem simplesmente para entregar as atividades complementares. Eu acho que é isso, Carlos e Érica, o que eu tinha para apresentar, que vocês me pediram para fazer a questão da organização do curso, é isso. Não tem muito mais informação, não. Acho que agora eu quero deixar para vocês também claro que, tanto para os discentes aí, né, que a gente tem um grupo do WhatsApp, gente, e os alunos sempre me enviam e-mail, me enviam WhatsApp particular, e eu sempre tento responder o mais rápido possível, né, gente, porque eu deixo isso disponibilizado para vocês e tenho a total abertura, não fiquem acanhados em enviar mensagem. Às vezes no grupo eu não consigo acompanhar, porque às vezes vai muita mensagem, então eu não paro para ler cada uma delas, mas pode me enviar particular, então, e também por e-mail, não tem problema nenhum não, tá? Muita gente já tem feito isso aí. Eu vou parar minha apresentação aqui agora e passo a palavra novamente para o Carlos e para ele. Obrigado aí, pessoal, um abraço. Obrigado, Bruno. Pessoal, então eu acho que a gente pode deixar aberto, então. Agora aí vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem abrir o microfone, quiser Carlos, digitar. tem 3 questões já registradas aqui. Quer que eu faça essas questões para começar? Pode sim. Só antes de responder as questões que colocaram no chat, gente, destacar, assim, muito, muito, muito importante. O site é o nosso canal oficial de comunicação do campus, em todas as circunstâncias. Mas nesse modelo ERI, ainda é fundamental, ainda é mais importante que a gente realmente crie o hábito de visualização no site cotidiana. Porque por mais que a gente também mande por e-mail, o coordenador, igual o Bruno destacou, ele reforça questões importantes, cada setor também tem o hábito, às vezes, o RCA tem uma informação importante, ele costuma fazer um aviso geral, mas o canal oficial é o nosso site. Então, editais são publicados ali, datas importantes. Então, realmente, criar esse hábito de visualização, e nesse período, ele está com uma parte específica do ERI. Então, tudo que é referente ao ERI, todas as normativas que o Carlos citou, os calendários aprovados, o manual que rege todas essas informações que a gente está destacando para vocês, está tudo lá. Então, realmente, muito importante reforçar isso, vocês acompanhem o site, e quem ainda também não nos segue nas redes sociais,
né, no nosso Facebook, no nosso Instagram. Importante também, porque às vezes uma comunicação mais rápida, visual, para a gente melhorar realmente, que a comunicação é extremamente importante nesse cenário que a gente está vivenciando. Mas aqui, então, as questões que já tinham aparecido aqui no chat. A Laís perguntou em relação aos livros da biblioteca. A biblioteca já tinha encaminhado também uma orientação de que adiava-se a entrega, então, assim, ninguém vai ter multa, as penalidades, vocês podem continuar com os livros. Quem precisa entregar os livros nesse momento? Se você for trancar o curso, ou você for desistir do curso, ou você for colar grau, ou seja, você está terminando o vínculo com a instituição, você precisa devolver o livro. Como o Carlos falou, a biblioteca não está funcionando regularmente todos os dias, né, em função da segurança, de todas as normativas, mas você pode, nesses casos, agendar, você vai mandar um e-mail direto para a biblioteca e eles vão agendar com você uma data. Então, assim, de forma rápida, segura para vocês e para os servidores. Então, se for esse o caso de colação, trancamento total, desistência, é só fazer o agendamento para essa entrega. Te respondi, Laís? Respondeu sim, Érica. Muito obrigada. É que eu vou colar grau e eu preciso devolver um livro que eu peguei antes da pandemia. Não, então é só agendar direitinho. Pode mandar direto para a biblioteca. Tá bom, obrigada. Obrigada, Laís. A outra questão aqui, a Raíssa perguntou como ficará os horários das aulas síncronas. O manual ERI, que foi aprovado internamente no campus, ele destaca realmente, como o Carlos bem ressaltou, a preferência é para os momentos assíncronos. Mas caso o professor opte por momentos síncronos, totalmente ou parcialmente, por exemplo, há uma disciplina que teria 4 aulas na semana. 3 aulas vão estar no formato assíncrono, mas ele vai ter um encontro presencial, 50 minutos, por exemplo, para tirar a dúvida. A referência do manual é que esses encontros aconteçam, nos casos síncronos, aí sim nos horários das disciplinas já previamente registrados. Então, uma disciplina que o horário dela era terça-feira, tinha um horário terça-feira às 10h40, então a preferência é que esse encontro síncrono seja nesse horário, porque entende-se que o estudante reservou na sua agenda esse horário para a disciplina. Às vezes à tarde ele está em estágio, está trabalhando, então seguiria o formato da disciplina. Orientações específicas, por exemplo, um professor fala, não, a gente só vai ter um encontro e tem 2 aulas semanais. Só vai ter um encontro síncrono. No plano ERI do professor, que ele vai colocar no Classroom para vocês, ele vai especificar. Por exemplo, não, o nosso encontro síncrono, ao vivo, assim, mediado pelas tecnologias, é claro, vai ser no terça-feira. Então, ele vai especificar isso para vocês, no caso dos professores que optaram por fazer algum encontro síncrono. Então, isso vai variar um pouco de disciplina para disciplina e vai estar no plano ERI da disciplina, que cada disciplina teve que fazer o seu, aprovar pelo colegiado. Então, vão ter alguns casos mais específicos, né? Algumas disciplinas pela particularidade, mais prática, menos prática. Mas aí o professor, nesse plano, logo no começo da semana, ele vai te informar, por exemplo, qual dos dias da semana da disciplina, que era segunda e terça, qual deles ele vai fazer esse encontro, se for o caso. Deu para entender isso, Raíssa? Sim, foi muito bem explicado, Érica. A dúvida principal era para não bater os horários, né, das disciplinas, caso for optar por ter aula síncrona, né? Mas você explicou muito bem. Obrigada, viu? Sim, é justamente por isso, porque senão, se cada professor fosse sem nenhuma referência marcar um novo horário,
poderia ter choque, até porque nem todos os alunos estão em situação regular, né? Às vezes você está fazendo uma matéria do 5º e do 8º, então, enfim, para que você consiga realizar todas essas disciplinas, então a referência para os encontros síncronos é o horário da disciplina, salvo se realmente for feito algum acordo com a turma posteriormente, mas assim, o ideal pelo plano é esse, né, para evitar esses realmente choques das diversas disciplinas, porque se você já estava matriculado em A e B no horário, elas não estavam chocando, então você vai conseguir realizar normalmente. O Leonardo aqui também tinha feito uma pergunta. Leonardo perguntou sobre o prazo, se vai ter prazo para matrícula em novas disciplinas, para uma readequação de matrícula. Esse prazo aconteceu, a gente realmente abriu o prazo de matrícula, por exemplo, para disciplinas com novas vagas, disciplina que teve desistência, agora abriu alguma vaga nela, só que ele aconteceu, agora terminou dia 31 de agosto. Foi um prazo que foi divulgado no site, divulgado no Instagram, assim como o prazo, né, da questão dos pedidos de AE, a CEA. Então, assim, conforme o calendário ele realmente já encerrou. Essa reabertura realmente encerrou agora 31 de agosto. Leonardo? Oi, Érica. Você me escutou? Realmente, a gente abriu o prazo, mas ele agora, nesse momento, ele já está encerrado de novo. Não, tá certo. Perdi. Tá tranquilo. Obrigado. Então tá. Obrigada a você, Leonardo. A Miriam queria fazer uma pergunta? Sim, bom dia, Érica, bom dia a todos. A minha pergunta é a seguinte, porque hoje, por exemplo, que a gente está tendo conhecimento da divisão das disciplinas por meio dos módulos. E, por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo outro curso, então eu não faço exatamente todas as disciplinas do período, sabe? E aí, vendo agora como é que as disciplinas foram divididas nos módulos, eu percebi que é o que até o Bruno exemplificou, que no meu caso eu vou ter as disciplinas mais concentradas no primeiro módulo e continuação de programação no segundo. A minha pergunta é, embora o calendário de matrícula tenha encerrado dia 31, se há alguma possibilidade de reabertura, uma vez que, no meu caso, por exemplo, talvez eu poderia conseguir fazer alguma outra disciplina do terceiro, do quinto ou sétimo período que estivesse alocada no módulo 2, entende? Eu acho que com isso, cada estudante poderia viabilizar uma otimização na sua trajetória curricular em relação ao curso, sabe? Se a coordenação, a direção, poderia pensar nessa alternativa após essa publicidade de como é que ficaram as disciplinas organizadas nos módulos. Obrigada, Miriam. Não sei se o Carlos e o Bruno querem responder, mas, assim, em princípio, como esse calendário foi aprovado pelo Conselho Acadêmico, é a orientação que a gente tem hoje, realmente é de que o prazo encerrou. Mas, assim, o que a gente pode deixar como consideração, acho que o Carlos levar essa questão ao Éder e verificar se há alguma viabilidade, porque realmente tem que pensar nos fluxos de matrícula do RCA, de todos outras variáveis que impactam nisso também. As atividades já vão começar, mas eu acho que a gente pode deixar esse encaminhamento realmente de levar a direção de ensino, levar ao Éder e ao Daniel também para avaliar se esse é um prazo que pode ser se estendido, ou pelo menos avaliar esses casos. Eu acho que é esse encaminhamento que a gente consegue fazer nesse momento. Carlos? Então, eu concordo. Eu acho que assim, é difícil da gente. Eu entendo perfeitamente, né? Porque foi posto o planejamento agora, né? A gente conseguiu fazer esse planejamento por agora, e isso vai afetar diretamente o aluno. Ele poderia fazer um planejamento.
Não dá para a gente prometer que isso vai ser concretizado, né, a gente vai conseguir abrir um novo período aí para matrícula, justamente em virtude, né, como é um cenário novo para todo mundo, e como eu disse, assim, muitos fluxos, eles estão sendo criados, então a gente está criando do zero mesmo, porque alguns fluxos funcionavam unicamente para o cenário presencial, e agora a gente está tendo que criar. Então, em virtude dessas demandas, né, não sei se a gente conseguiria tempo hábil, mas eu concordo, eu entendo a importância disso para os alunos, e certamente vai ser levado para, né, direção de ensino e para a direção geral para ser avaliado. Isso aí a gente vai levar sim. Obrigada a todos. Agora, eu tenho só mais uma outra questão, em relação às formas de avaliação. Até, Carlos, você exemplificou como os quiz, né, e outras formas de avaliação. É claro que eu entendo aos docentes todo esforço e trabalho de novas metodologias de ensino. Entretanto, assim, eu tenho que falar por mim em relação a uma patologia que já é conhecida de vocês, e me preocupa algumas formas de avaliação à distância, remotas, que me afetam. Por exemplo, a velocidade, sabe? Atualmente eu sou uma pessoa mais lenta para responder questões que deveriam ser mais rápidas, entende? E é claro que eu sou uma minoria na turma, mas é uma limitação, sim. Nessa em alguma, talvez eu tô só falando alguma questão que pode ter problema para mim na forma de avaliação. Mas a gente vai ter que ver como é que isso vai acontecer, né? Só assim, informação, não chega a ser uma pergunta. Sim, Miriam, realmente a questão da avaliação no processo, nesse processo do ERE, ela é um elemento muito complexo, não só para a sua situação específica, mas para todos. Muitas formas de avaliação que a gente está habituado, elas têm que ser readaptadas. Tem essa questão que você falou, a gente tem que levar em consideração conectividade, tem que levar o tempo de resolução, algumas questões, dependendo do formato de prova, serem gravados, mas enfim, eu acho que a gente tem que primeiro ver realmente quais as proposições de cada docente das disciplinas que você faz, porque muitos realmente estabeleceram novas formas de avaliação, ou não novas, mas formas diferentes de só da avaliação formal. Então, assim, elas têm esses tempos previstos, muitas delas, elas vão ser dadas pelo menos com uma semana de antecedência, com tempo de execução. Em casos específicos, por exemplo, você perceber uma prova que está com um cronômetro e você tem uma situação, tem um acompanhamento, você pode conversar diretamente com o docente, que é um caso para se flexibilizar, ou em casos, se precisar de uma adaptação maior, uma adaptação em todas as disciplinas, lembrar, como o Carlos destacou, o NAPNE continua acompanhando também situações específicas de estudantes. Então, se a gente precisar fazer, igual a gente já fez algumas intervenções estruturais, de mobiliário, mas a gente também faz adaptações nesse cenário. Então, assim, se for preciso reorganizar, propor alguma flexibilização de tempo, de tamanho, enfim. Eu acho assim que é um caso, é muito tranquilo da gente fazer esse acompanhamento, e à medida que você perceber essa situação, às vezes acionar realmente o NAP. Eu acho que o Guilherme estava aqui também. Guilherme está na reunião ainda? Tô. Quiser falar alguma coisa, Gui? É isso mesmo, assim, acionar o NAPNE, eu acho que você já tem contato com a Kelly, né, Miriam? Sim. Aí, então, qualquer coisa você já pode falar com ela, ou manda e-mail para o NAPNE, assim, tranquilamente. A gente faz essa ponte dos estudantes com os professores. Não, tá ótimo, gente. Muito obrigada pela atenção, acolhida de sempre. Vocês são ótimos, a equipe é muito boa. Obrigada, bom dia. Obrigada, Miriam, a gente que agradece.
o Igor tinha pedido para fazer uma pergunta também, Igor. Érica, bom dia a todos. Minha pergunta seria o seguinte, não sei se o temor que alguns estudantes também têm, mas durante esse período eu tenho feito muito sobre algumas faculdades que estão exagerando com PTF, por exemplo, enviando PTFs em grande quantia, muito extensos para os alunos. Algumas faculdades de professores em certas disciplinas mandaram PDFs e depois sumiram. Os alunos não conseguem entrar em contato com eles e tudo mais. Como seria, no caso, para termos um acompanhamento nesse quesito aqui no IF? Se o professor estiver assim, sumido, por exemplo, ou coisa do tipo. Obrigada pela pergunta, Igor. É importante destacar que aquele manual que a gente falou lá no começo, que foi elaborado, e que todas as nossas diretrizes a gente está baseando nesse manual, foi uma das preocupações que realmente a gente teve, já acompanhando todos esses processos, da possibilidade de sobrecarga, disso ficar inviável emocionalmente para os estudantes, né, e não ser factível mesmo, você fazer tantas disciplinas, com não sei quantos vídeos, milhares de atividades para fazer, enfim. No manual, ele deu orientações, inclusive métricas para isso. Falou, olha, quer dizer que você tem 120 minutos de aula, não quer dizer que você tem que dar 120 minutos de aula síncrona e ainda mais texto, mais atividade, que tudo isso está no tempo da aula. Então, a gente tem lá uma métrica até para você pensar mais ou menos, é claro que aquilo não é uma ciência exata, mas para pensar até o número de leitura. Por exemplo, eu não posso falar que estou dando 10 minutos para um estudante ler um livro. Não faz sentido. Então, isso tudo tem que ser contabilizado. O professor, quando ele fez, os professores fizeram os seus planos zero, readequaram o plano da disciplina, eles levaram isso em consideração. E esses planos passaram pelos colegiados. Então, em princípio, os colegiados consideraram que, da forma com que eles estão, nenhum plano está abusivo, digamos assim. Ele está levando em consideração o tempo, a questão didática, de aprendizagem, ou seja, é o suficiente para vocês aprenderem, para terem a boa formação que a gente está acostumado, mas sem sobrecarregar vocês, nem sobrecarregar os próprios docentes. Então, os planos foram feitos com esse viés. É claro que pode ser que precise de algum ajuste no caminho. Isso eu acho que primeiro, contato com o docente, sabe? Se a gente perceber, falou, olha, o professor propôs só um livro, mas é um livro de grande complexidade, tem vários elementos aqui, então vamos fazer alguma adequação. Isso é possível em conversa com o docente, e lembrar também que, de qualquer forma, a gente também tem toda a equipe pedagógica acompanhando, inclusive a equipe do ensino nas salas de vocês. Então, a gente vai ir fazendo esses ajustes, que não são exatamente erros, mas são questões que a gente só vai perceber na prática mesmo. Então, se teve alguma dificuldade, sempre primeiro conversar com o docente. Se a gente ainda precisar fazer algum ajuste, a equipe do NAI, por exemplo, pode ser acionada, mandar um e-mail para o NAI, falar, olha, a gente está precisando acertar aqui por algum elemento, está tendo um problema de horário, alguma coisa que a gente precisa acertar e não conseguiu resolver individualmente. Mas, assim, a preocupação, ela existe pela instituição, os docentes tiveram todo esse cuidado ao fazer a elaboração dos seus planos. Então, assim, a gente espera que isso não aconteça, mas se acontecer, a gente faz algum ajuste pontual para uma outra disciplina, que é só quando realmente estiver rodando que aí a gente percebe o que precisa ser readequado. Te respondi, Igor? Sim, muito obrigado, Érica. Só aproveitando uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer, que nem o Carlos tinha mencionado, falamos de uma retomada e não um reinício do semestre. Para aqueles alunos que estão pegando a matrícula assim, novo, com o prazo que fechou agora recentemente, entrando em novas disciplinas,
Como será se o professor já tem algumas atividades avaliativas, se já passou algum conteúdo que é necessário para compreender o que vem a seguir na disciplina? Como esses alunos deverão lidar com a situação? Igor, em termos, o Carlos, quando ele fala da questão da retomada, é principalmente no referente quando a gente está dizendo da carga horária, por exemplo, a gente não vai ter que repor isso em termos de carga horária, mas a gente sabe que em termos de conteúdo, pelo, pelo tempo que a gente ficou sem aulas regulares, a maioria dos professores previram alguma forma de retomar o conteúdo, sabe? Uma breve revisão. Então, isso, em termos de conteúdo, foi retomado. A gente teve poucas semanas de aula, então, assim, para a maioria das disciplinas, a parte avaliativa não aconteceu, mas se tiver acontecido, é uma situação muito excepcional, que é possível pedir ao professor uma substitutiva, né, para quem está ingressando na disciplina nesse momento, quem fez essa nova matrícula. Mas aí é um caso realmente muito pontual, até porque realmente a gente tinha caminhado muito pouco no semestre letivo. Beleza, Érica. Muito obrigado pela resposta. Obrigada, Igor. O Gabriel Bitos pediu para fazer uma pergunta. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Então, é uma pergunta um pouquinho específica, mas parece um pouco com a da Miriam. É que eu estava em dúvida, tipo, se eu estou fazendo 6 disciplinas, ficou uma para o primeiro módulo e 5 para o segundo. Aí, tipo, se uma dessas que eu estou fazendo, que eu irei fazer no segundo, está sendo ofertada em outra turma no primeiro, poderia ter essa flexibilidade de trocar de turma para não ficar com pouca disciplina em um módulo e muita no outro? Em outra turma, você fala de outro curso ou outra turma do seu curso? Outra turma do curso mesmo. Que, tipo, se eu estou matriculado em uma adulto que está no quinto período, mas a disciplina vai ser ofertada só no segundo módulo, só que ela também vai ter no primeiro, só que em outra turma. Tipo, do terceiro. Entendi. Essa questão, eu acho que aproxima também muito do pedido, né, da pergunta que o Leonardo fez em relação a até uma possibilidade dessa alteração também né, dessa ampliação do prazo para esse ajuste, né? Bruno? Pode falar, Bruno. Só queria saber qual é a disciplina que eu acho que não tem Redes 2, eu acho que eu vi que estava uma no segundo. Não, as duas disciplinas, Gabriel, elas estão no primeiro módulo. Ah, então beleza. Eu até estranhei porque a gente teve essa preocupação de colocar no primeiro módulo para não acontecer essa sobrecarga do professor e também até do próprio estudante. Mas aí entra o a Erika está falando, se o caso de ter concentrado muito no segundo módulo, a sugestão é que esses casos específicos a gente tente levar para a direção e fazer essa análise mesmo. Desculpa ter interrompido, Erika. Que isso, Bruna, é importantíssimo essa informação, que realmente é um caso que a gente não consegue fechar agora, Gabriel, mas a gente consegue esse indicativo, igual a gente falou, de avaliar essa possibilidade, às vezes, de uma ampliação desse prazo para alguma adequação particular, nesses casos, assim, realmente, dessas situações de estudantes realmente que não estão... Porque, assim, a gente acaba que o manual, a gente faz muito pensando, você não tem outro parâmetro, a gente precisa seguir o parâmetro da regularidade, o parâmetro do semestre regular, para o integrado, em que os estudantes geralmente fazem todas as disciplinas, dá certinho, né? Fica metade, metade. Mas para vocês que acabam são fatoriais, estão fazendo mais ou menos disciplinas, pode acontecer esse desequilíbrio aí. Tá certo. Então, tá bom, obrigado. Depois a gente retoma com depois uma posição para vocês nesse aspecto. Tá certo. Obrigado. Bom dia. Obrigada, Gabriel. Nicolas? Ô, Érica, bom dia. A minha dúvida é referente ao calendário acadêmico, que pelo que eu verifiquei aqui,
Está planejado o ensino remoto até maio ou junho do ano que vem, se não me engano. Mas aí já é 100% confirmado que o ensino remoto vai até um desses meses, ou, por exemplo, se houver uma possibilidade ali de flexibilizar para aula presencial, ou se até mesmo as aulas voltarem presencialmente, esse calendário pode ser alterado. Obrigado, Nicolas. Em relação ao ensino remoto emergencial, a gente tem um documento do MEC que ele, em princípio, ele ampara toda essa situação de contingência até 31 de dezembro. Mas a gente sabe que esse documento também pode ser prorrogado em função de tudo depende do que acontecer, nesse meio tempo. Então, em princípio, a gente realmente lançou um calendário completo, contabilizando a possibilidade do ensino remoto emergencial. Qualquer alteração, a volta do ensino presencial, uma outra contingência, esse calendário realmente ele pode ser alterado. Então, mas isso tudo seguindo o fluxo de alteração de calendário, consulta pública, vai para o conselho acadêmico, mas assim, hoje, diante da excepcionalidade, o que a gente conseguia fazer é pensar nele como um todo, até porque, por exemplo, para o integrado, que é um curso anual, não adiantava eu prever agora e a gente não ter nenhum, e aí, no segundo trimestre, e no terceiro, como é que a gente faz? Então, tem essa previsão, mas, obviamente, ela está sujeita, sim, se isso retomar, se falar que amanhã a gente retoma, talvez ele precise de uma adequação. Entendi. Obrigado, Érica. Bom dia. Obrigada a você, Nicolas. Isaías? Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada, pode ser o caso de outros alunos também, mas é um pouco mais do meu caso. Que eu fiz uma matrícula numa matéria optativa e acabou que ela não ela é equivalente à do meu curso, mas ela não é necessariamente do meu curso, ela é do curso de engenharia. Aí, para buscar mais informações, a questão do horário, de como que vai funcionar, aí eu teria que participar da reunião específica de engenharia, como que eu faria? Sim, você pode participar, ou se é, por exemplo, no seu caso, as orientações gerais, elas são as mesmas. Então, todo esse modelo essas questões do calendário, tudo isso que a gente está falando vale para todos os cursos. A única diferença que vai saber, realmente, por exemplo, você vai precisar saber em que módulo ficou, por exemplo, essa disciplina que você está fazendo. Então, isso também é uma pergunta que você consegue em contato com a coordenação, né? Consegue verificar sem participar da reunião, mas você também é permitido que você participe, se você quiser saber mais especificamente das outras disciplinas, enfim. Mas você não precisa, você não é obrigado a participar, porque é uma questão muito pontual mesmo. No geral, as informações são as mesmas, né? O curso também escolheu o módulo, também para avaliação, tudo o resto é a mesma coisa. Entendi. Muito obrigado. Obrigada a você, Isaías. Não tem mais no chat, não tem mais nenhuma pergunta, gente. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Ninguém se manifestou. Carlos? Carlos, você está aí? Então, se não tem mais perguntas, acho que a gente já pode. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode ser no chat, no microfone. E nem não tendo mais perguntas, a gente pode ir para as considerações finais, para finalizar o encontro. Bom, então acho que a gente pode finalizar então. O Bruno, você quer a palavra para a coordenação?
Pessoal, gostaria de agradecer vocês aí pela presença aqui na reunião. Peço que vocês repassem as informações aí para os colegas que não puderam estar presentes. E a coordenação está aberta a qualquer dúvida que venha surgir posteriormente, tá? Pode me enviar por e-mail, acho que fica mais formal, mas a gente sempre tenta responder da forma mais rápida possível. E qualquer problema que for surgindo também durante esse período de ensino remoto emergencial, é importante que as informações cheguem para a gente o quanto antes, tá? Não deixa delongar muito os prazos, para que as medidas que a gente possa tomar, né, as adequações e os ajustes, ainda tenha prazo para a gente fazer isso. Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aí. Um abraço. Carlos? Obrigado, Bruno. Érica, você quer suas considerações finais? Não, também faço minhas palavras do Bruno, só agradecer a participação de cada um de vocês. Espero que, pelo menos, parte dessas dúvidas a gente tenha sanado. É claro que a gente está no início, a gente tem ansiedade natural, mas a gente vai fazendo as adequações. E lembrar, acessarem sempre o site, quem não segue ainda, nos seguir nas redes sociais, e lembrar que os nossos e-mails setoriais, todo mundo está trabalhando, e trabalhando muito, gente. As pessoas, alguns têm uma falsa expectativa da lógica do home office, de que você não trabalha, né, que você está em casa, mas você muitas vezes trabalha dobrado, mas está todo mundo respondendo aí os e-mails. Então, questões para a secretaria, mandar para o e-mail da secretaria, para a biblioteca, o NAI. Então, está todo mundo aí disponível para atendê-los da melhor forma possível. Então, assim, quando for uma questão muito específica para aquele setor, pode mandar diretamente, que aí que o setor faz o encaminhamento. Obrigada, gente. Obrigado, Érica. Então, obrigado. Então, para finalizar, também gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu acho que esses momentos aí de interação, eles são muito importantes, né? Reitero aí que o Bruno falou sobre a comunicação, né, das coordenações, do ensino também, dos setores específicos, como a Érica falou, vocês podem entrar em contato. É um cenário novo, assim, para todos nós, né, então é algo que a gente precisa aí cultivar, né, acho que para todos, né, discentes, docentes, é questão mesmo de compreensão, né, compreensão e colaboração, porque mesmo distantes, acho que a gente vai precisar muito de estar juntos, né? Porque a gente está construindo isso e a gente constrói coletivamente. Então, no mais, agradeço novamente e o campus como um todo, né? A gestão, ensino, a DAP, DEP, as coordenações, elas estão à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Mas é isso. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Obrigada, bom dia.